do ABC, número 114. Seja bem-vindo aqui ao canal Abelhas Bioma Caatinga, fica até o final. Compartilhe o vídeo à vontade, por favor, assine o canal, deixe o seu like, toque o sino para receber os nossos conteúdos e comente abaixo à vontade, tudo isso é importante. Olha, aqui a gente tem muito tema e eu vi, agora eu vou tratar só de coisa que a gente vê e eu estou em alguns grupos de abelhas, poucos, já esteve mais, já cheguei a participar de mais de 20 no período. Uma que eu não tenho muito tempo, outros que não acrescentavam nada para mim, muitos grupos não acrescentam nada. Porque o que o pessoal fala lá, ou é tão distorcido, tão fora da realidade do tema abelhas, ou são coisas que eu já sei, são aquelas, normalmente aqueles print, aqueles memes, outras coisas, uma coisa relativamente insignificante, né? Vou pensar do ponto de vista do que é abelhas. E aí eu vou tratar de tempo que eu vi em alguns grupos, foi reportagem, e o viés e o erro. Foi chamar criação de abelhas nativas de apiário local. Não. O apiário diz, as palavras são bem, têm as suas derivadas, tem essa primitiva, tem apis, daí nasce apiário local, nasce a apicultura, o praticante, e na atividade, e o apicultor, o praticante. Na mesma linha surge a meliponicultura, que é a atividade, meliponicultor, o praticante, e o meliponário, o local onde cria essas abelhas. Mas o fato é que nessa mesma reportagem eu olhei um monte de coisas que é incoerente, não são legais. E dentro dessas estava a questão do colecionador robista. Não é criminalizar, mas em termos de abelha, não dá para a gente viver mais nesse mundo. Colecionar abelha, aqui eu tenho coleções de discos. E tenho, por exemplo, artistas, existem grupos, por exemplo, Led Zeppelin praticamente que é oficial, tudo dele foi publicado, mas antigamente não. Mais recentemente foi só a revisão, só a compilagem que eles fizeram, só coletando essas coisas, mas do passado tudo eu tenho. Todos os discos, inclusive com algumas prensagens de países diferentes. Por exemplo, prensagens dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, com algo bem diferente. Por exemplo, o disco ao vivo deles, que é da temporada Madison Square Garden, nos Estados Unidos. Eu tenho ele japonês, que tem uma quantidade de fotos, ali como fosse um encarte no disco, assim que é tratado, cheio de fotos. Tem o dos Beatles, tem coisa assim, dos Beatles não tem coleção completa, tem dos Stones que é muito grande, mas tenho coleções de alguns, como Raul Seixas, eu tenho a coleção completa, só para citar, e tem alguns do Luiz Gonzaga. Aí colecionar isso aí, agora você colecionar, ser vivo é um negócio meio bagunçado, meio estranho. Por exemplo, eu vejo até os pessoal de orquidário, é uma questão muito séria, tem muita gente falando, só introduzindo doença, nas abelhas vai na mesma situação. Você tira a abelha de tudo quanto é lugar, mas eu estou conversando com um cara, vou só citar aqui o nome, Potiguar, dizendo que lá no Rio Grande do Sul, eu vi que no Rio Grande do Sul os caras estão criando sul nordestina. Sim, tem. Agora é um absurdo. Fazer isso é prejudicial, sim. Não tem aqui que dizer que não, isso corre riscos enormes. Não é desse bicho mais cedo ou mais tarde, por questão de... Aí é um ambiente, é uma questão de fatores, o bicho vai resistindo dentro do grupo, resistindo um grupo, daqui a pouco esse bicho, vamos imaginar que ele se torne, vamos pensar, consiga sobreviver. Se ele sobreviver, desenvolver, ele vai se tornar, isso aqui tem que deixar como fato, como realidade. Todo bicho deslocado, todo ser vivo deslocado, quando ele tem vários fatores que podem acontecer. Um é ele diminuir, ele definhar. Outro, ele crescer demasiadamente. Quando acontece isso, ele passa a ser invasor. E nós temos vários exemplos. Eu vou citar aqui diferentes exemplos. Vou citar também abelhas. Mas vou começar com não abelhas. Plantas. Por exemplo, a baronesa é uma planta que é do Brasil, mas não é do território brasileiro. Encontrada no território brasileiro, por exemplo, no Pantanal. Mas não é encontrado aqui na Bacia de São Francisco. Hoje ela é uma planta invasora. Não tem mais, já perdeu seu controle. Outra, algaroba. A algaroba é do deserto do Atacama. Perdeu seu controle. Uma planta tem suas importâncias? Tem. Eu já até falei positivamente sobre a algaroba. Podia até ser cultivada de maneira controlada para fornecer lenha, fornecer morão, até outros materiais. Lenha para, ou seja, energia térmica para padaria. Falei bonito, térmico. Térmico é calor, tá, gente? Padaria
fixaria, etc. Tá? Por exemplo, na questão do gesso, na região onde é produtora de gesso, como com a região de Araripina. Araripina é a cidade em torno, por exemplo, Ipubi, é a cidade que acho que tem a maior reserva de gipsita, que é a rocha fóssil rochosa, que dá o gesso, extrai o gesso. Poderia ser uma alternativa. Vou pegar outro exemplo. A Algaroba é um exemplo mais antigo, mas nós temos mais recente, que é o nindiano. O nindiano ele já está se tornando invasor. Por que invasor? E aí vou explicar o motivo. Essa planta ela passou a ser plantada muito bem quista pelo pessoal do semiárido, que é uma planta que não é exigente, pouca umidade, cresce rápido, fácil de manejar, não tem espinho, não cai folha, não perde a folha, ela cai folha progressivamente, é troca de folha apenas, trocando folha parte a parte, as folhas que vão envelhecendo. Então, ela, dentro do Ceará e outros locais, mas já é visível que os bichos comem o fruto, por exemplo, primata, mas somente os morcegos, e leva os frutos para alimentar os filhotes, e nesse caso, leva a semente, quando eles soltam a semente, ela germina, e está acontecendo esse processo. Tem o caso, e aí é a falta de observação, o caso do pombo, que é um reservatório de muitas doenças, está aqui, é invasor. Na América ele foi introduzido, ele é invasor. O pardal segue a mesma coisa, o pardal teve um objetivo, predar mosquito, não surtiu efeito. Já que falamos em mosquito, eu falo do Aedes aegypti. O Aedes aegypti não é problema na África e na Ásia. Não é problema assim, problema visível. Ele, inclusive, lá a alimentação das fêmeas, só as fêmeas se alimentam de hemácia, só um dos componentes sanguíneos, da mistura que o sangue, só se alimenta de hemácia, não se alimenta de glóbulos brancos, a linhagem branca, não se alimenta de plaqueta, não se alimenta de mais nada, vitamina, qualquer coisa que exista no sangue, só se alimentam fator 8, os fatores do sangue na questão da coagulação. Então aqui ela já está se alimentando lá, ela no máximo chega a 60% da sua alimentação, as fêmeas de sangue. Aqui ela já se torna, ela é dito um bicho, seria onívoro, ele é onívoro, é só as fêmeas, os machos eles são só fitófagos, porque se alimenta da seiva das plantas. As fêmeas se alimentam para poder maturar os ovos, pegar em massa, por isso é que elas transmitem a doença, não é só o caso do Aedes aegypti, mas aqui já se tornou um bicho terrível, porque aí fica difícil, porque já está se alimentando até 80% da alimentação das fêmeas já está sendo sangue. Daqui a pouco vai ser 100%, porque ele está deslocado. E aí o que aconteceu? Ele se tornou invasor. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Teu. O Teja é um lagarto, espécie de um bicho que vocês conhecem, um réptil. Aqui, como no Brasil, levaram para a ilha de Fernando Noronha com o objetivo de predar rato. Não melhorou nada, piorou. E aí outro caso que eu cito também é o peixe-leão. O peixe-leão ele é do Oceano Índico. E o que é que fizeram os norte-americanos? Trouxeram para lá, criaram em cativeiro durante um tempo, perdeu-se a graça, e aí eles largaram no oceano, certamente no Atlântico, podia ser até no Pacífico, tem comunicação com o Atlântico, chegou aqui nos arquipélagos brasileiros, está criando um problema diretamente muito complicado para o turismo, também para a pesca. Então, está sendo um invasor terrível. O bicho saiu. Então, o que a gente tem observado é quanto. E abelhas? Abelha é o caso que a gente tem. Tem caso já observado. O caso é o caso de invasor. Se invasor é o caso, vai demorar talvez uns anos. Pode até ser que nem chegue a isso, porque pode destruir toda a Mata Atlântica. No caso capixaba, a Uruçu-Nordestina causando danos enormes para a Uruçu-Nordestina causando para a Uruçu-Capixaba, no caso capixaba, no caso do Espírito Santo. Tem o caso também de bombos que foram levados para o Chile, mas já chegou ao Uruguai. Pode ser que logo chegue ao Brasil, não sei se já chegou, que é a invasora. Tem documento aí, só é vocês buscarem, informando sobre essa abelha. É uma M social, foi trazida da Europa e ela está causando esses problemas sérios. Também levaram a vespa, aquela que é um tipo de vespa, não é a vespa macabro, não. Cabro não, é uma vespa, a mandarina, ela já está no Canadá. Levaram para lá, não sei como, foi encontrado colônias dessa vespa. Ela é complicada, ela causa, foi até falado muito, não sei o que, produzido no laboratório. Não, o homem produziu o bicho ainda. Produz, mas não criou espécies. O homem ainda não conseguiu fazer um ser vivo
da não vida. Isso aí seria a biogênese, tá? Então, conforme isso e relatado, quero dizer para vocês que é preocupante essa questão dos caras, desses colecionadores, que é difundido numa televisão, canal aberto, falando sobre esses colecionadores, que é legal, que vai implementar a atividade, que ainda fala errado, é meliponicultura, chama de apicultura, de maneira alguma. Ele vai, essas pessoas, de maneira, às vezes, umas sabendo, outras não sabendo, totalmente leiga, alheia ao tema, ao assunto, pode prejudicar muito as abelhas nativas, as abelhas locais, quando eles introduzem abelhas. Pode criar danos, e esses danos são complicados, por conta desses fatores que eu falei. Os seres se tornar invasores. Eu citei uma gama de seres. E as africanizadas, que é a mistura do polídeo feito por Kerr, ela é invasora. Eu tenho que deixar isso aqui, eu não tenho aqui para passar pano, é invasora. Agora, muita gente também não fala, e não tem mais como tirar dificilmente. Esse bicho não está adaptada, ela está aclimatada aqui. Ela foi aclimatizada e está aclimatada. E ela é invasora porque ela é um bicho migratório. Ela viaja muito. E é invasor. Não tem que dizer que não é invasor. Ela é invasora. Pode chamar, não tenho medo. Discute isso com qualquer pessoa. O mais sabido da Terra, e vou dizer, africanizada na América, é um caso de um organismo, de um animal, lá dos insetos, invertebrados. Pode dividir os animais em vertebrados e invertebrados. Esse é invertebrado, que é invasor. Então é isso. É só confirmar isso com vocês, falar isso, explicar isso, porque o quadro é isso. O quadro a gente não vai trazer aqui coisa mais na linha do canal. Sempre uma novidade e sempre um momento de reflexão. Se é que você vai refletir sobre isso. A maioria não. 95% dos que se diz aí criadores de abelha, que se chama preservacionista, que não são preservacionistas, não vão entender isso. Melhor, eles vão passar por cima, para eles, como não existisse. Obrigado por ter assistido o vídeo, até o nosso próximo vídeo.